Meu nome é Wanda Adams, tenho 34 anos. No casamento da minha irmã, meu lugar era uma simples cadeira dobrável encostada nas portas da cozinha. Todos os convidados naquele celeiro tinham um cartão com o nome escrito à mão. Meu ex tinha um. As amigas de yoga da noiva tinham. Até pessoas que mal conheciam minha irmã tinham seus lugares. Mas eu, que tinha colocado $19.000 naquela festa, não tinha. Quando perguntei o motivo, minha irmã, toda vestida de branco, sorriu e disse: é ali que os acompanhantes ficam. Então fui até a mesa de presentes, peguei o meu, me virei e respondi: a acompanhante é a sua, ela veio atrás de mim na frente de todo mundo. Só que ninguém ali sabia de uma coisa: as contas daquele casamento perfeito ainda estavam chegando. E o que eu faria depois custaria à minha família muito mais do que uma simples cadeira dobrável. Mas preciso voltar um pouco, porque você precisa entender qual era o meu papel naquela família para compreender por que aquela cadeira significou tanto. Eu tenho um pequeno escritório de contabilidade em um subúrbio nos arredores de Dayton, Ohio. São 4 funcionários, uma cafeteira e uma campainha na porta. Meus clientes são fazendeiros, donos de pequenas lojas, professores aposentados e gente que sabe o valor de cada centavo porque trabalhou duro para conquistá-lo. Construí aquele escritório sozinha há 6 anos, no mesmo ano em que meu pai morreu. Meu pai, Frank Adams, era mecânico. Tinha mãos ásperas como lixa, mas um coração enorme. Ele costumava se sentar à mesa da cozinha com o talão de cheques na mão e me dizia: os números não mentem, querida. Quem mente são as pessoas. Na época, eu achava que ele estava apenas me ensinando contabilidade. Hoje sei que estava me preparando para a vida. Eu trabalho com números e sei exatamente quanto as coisas custam. E foi justamente aí que começou o problema. Depois do funeral do meu pai, alguém precisava garantir que as contas da minha mãe fossem pagas. Alguém precisava ajudar minha irmã mais nova, Madison, a terminar a formação como instrutora de yoga. Alguém precisava resolver tudo quando o aquecedor quebrava ou quando chegava uma carta do seguro que parecia complicada. Ninguém fez uma reunião para decidir isso. Ninguém me perguntou. A responsabilidade simplesmente caiu no meu colo, silenciosamente, como uma conta dentro de um envelope. E eu aceitei. Essa é a armadilha de ser considerada a pessoa forte da família. Ninguém precisa pedir sua ajuda. Eles simplesmente colocam o peso nas suas costas e ainda elogiam você por continuar sorrindo. Durante 6 anos, eu disse a mim mesma que aquilo era amor. Talvez parte realmente fosse. Mas, depois de tantos anos trabalhando com auditorias, aprendi uma coisa: uma conta pode parecer perfeitamente saudável até o dia em que você decide olhar o que está por trás dos números. E os números da minha família estavam prestes a ser analisados. Durante 6 anos, ser a pessoa forte da família significou coisas bem concretas. Todos os meses, $650 saíam automaticamente da minha conta para pagar as contas de luz, água e o seguro da casa da minha mãe. Ela nunca precisava olhar uma fatura, então também nunca parecia ter um motivo para agradecer. 2 anos atrás, o telhado da casa dela começou a vazar e a água chegou ao quarto de hóspedes. Eu paguei pelo telhado novo. No ano passado, o câmbio do carro de Madison quebrou, justamente uma semana antes de ela começar seu primeiro grande trabalho como instrutora. Eu paguei o conserto também. Eu anotei tudo no antigo livro Caixa Verde do meu pai, aquele onde ele registrava as despesas da casa desde antes de eu nascer. Não fiz isso pensando em cobrar ninguém. É simplesmente o que uma contadora faz: coloca tudo no papel. Aquele livro conhecia a verdade, mesmo quando ninguém mais queria enxergá-la. Minha mãe, Carol, passava todos os domingos depois da igreja no salão comunitário, usando seu melhor casaco, contando às outras mulheres: nós conseguimos nos virar muito bem. Nós. Como se aquele dinheiro tivesse aparecido por esforço dela e pela graça de Deus, dividido igualmente entre os dois. Meu nome nunca era mencionado. Eu ficava a 2 mesas de distância, com um copo de café na mão, ouvindo minha mãe receber ao mesmo tempo a compaixão por ser viúva e os elogios por ser tão competente. Minha mãe tinha um talento especial, e digo isso sem ironia. Ela conseguia gastar dinheiro que nunca tinha ganhado e ainda sair como a pessoa que merecia agradecimentos. A maioria das pessoas precisa escolher uma dessas coisas. Eu dizia a mim mesma que não importava quem recebesse o crédito, desde que minha mãe estivesse bem e Madison pudesse seguir em frente.
uma versão mais jovem e cansada de mim realmente acreditava nisso. Até que Madison ficou noiva e eu descobri o quanto aquele reconhecimento realmente importava. Madison me ligou numa terça-feira à noite, rindo e quase sem conseguir respirar de tanta empolgação. Wanda, ele me pediu em casamento. Eu fiquei feliz por ela, de verdade. Quero deixar isso bem claro. Minha irmã tinha 27 anos e dava aulas de yoga em meio período. Quando ficava animada, sua voz ainda parecia a de uma menina de 9 anos. Derek Whitfield tinha feito o pedido. E o sobrenome Whitfield era conhecido na nossa cidade. Eles tinham uma casa enorme de tijolos, sorrisos impecáveis e um cartão de Natal que parecia ter saído de uma revista. Derek vendia equipamentos médicos por comissão e dirigia uma caminhonete alugada que, em alguns meses, custava mais do que ele ganhava. Mas aquela aparência de sucesso era justamente o que importava. Minha mãe ficou radiante, como se alguém tivesse ligado sua energia de volta. Um casamento com os Whitfield, ela repetia, levando a mão ao peito. Nossa família se unindo aos Whitfield. Ela abraçou Madison e até chorou um pouco. Depois olhou para mim. E posso garantir que foi exatamente assim. A segunda frase completa que minha mãe disse depois do noivado foi sobre dinheiro. Você sabe que hoje em dia um casamento custa uns $36 mil, querida. Não foi uma pergunta. Foi uma previsão. Quase como um boletim do tempo, só que eu era a tempestade que ela esperava. Naquela noite, eu ri e deixei passar. Mas, durante a semana seguinte, começaram as ligações. Espaços para eventos, buffets, floristas, incluindo uma indicação de Patrícia Whitfield. Minha mãe suspirava dizendo que o seguro de vida do meu pai já tinha acabado fazia anos. Madison falava do sonho de se casar em um celeiro decorado com luzinhas. Até que, em algum momento, minha mãe finalmente disse a frase que vinha preparando desde o início. Seu pai gostaria de ver as filhas começando a vida da maneira certa. Ela sabia exatamente qual botão apertar para me convencer. Naquela noite, sentei à mesa da cozinha, abri o velho livro verde em uma página em branco e escrevi um novo título no topo: Casamento da Madison. Eu ainda não sabia, mas naquele momento estava abrindo um verdadeiro arquivo de investigação. Quando chegou a primavera, eu já tinha colocado $19 mil naquele casamento. Posso detalhar cada gasto do mesmo jeito que faria com as contas de um cliente: $8 mil pelo espaço, um celeiro restaurado chamado Willow Bend, a cerca de 40 minutos da minha casa, $6.500 para o buffet, $2.500 para as flores, e outros $2.000 para o fotógrafo. Todos os contratos estavam no meu nome, porque era eu quem assinava os cheques. E os fornecedores preferem ter a assinatura de quem realmente está pagando. Mas quero que você preste atenção nessa parte, porque, enquanto tudo acontecia, eu não percebi o que estava bem na minha frente. Sempre que chegava a hora de pagar alguma coisa, minha mãe aparecia no meu escritório como se fosse minha chefe. Me dá o cheque, querida. Já vou encontrar o pessoal do buffet mesmo. Você está cheia de trabalho. E, quando os Whitfield perguntavam sobre os custos durante aqueles pequenos jantares de planejamento, minha mãe apenas juntava as mãos e dizia: está tudo resolvido. A gente acredita em fazer as coisas direito. Os cheques eram meus. As palavras eram dela. Aquilo começou a me incomodar. Era aquela sensação de perceber que havia alguma coisa errada antes mesmo de conseguir apontar exatamente o que. Então, numa tarde, enquanto Madison endereçava os convites na mesa da minha cozinha, perguntei diretamente: Madison, a família do Derek sabe como esse casamento está sendo pago de verdade? Ela nem levantou os olhos. Por que isso importa? É dinheiro da família. Dinheiro da família. Eu deixei passar. Os convites eram bonitos, e o cabelo dela estava trançado, igualzinho a quando éramos crianças. Você não começa a investigar sua irmã mais nova enquanto ela está colocando convites dentro de envelopes. Mas importava. Eu só ainda não fazia ideia do quanto. E muito menos sabia que, enquanto eu cuidava das contas, alguém estava criando uma versão completamente diferente da história sobre mim. O primeiro sinal realmente sério veio em abril. Madison marcou de conversar comigo em uma cafeteria. E isso já deveria ter sido um aviso, porque minha família só escolhe lugares públicos quando está prestes a fazer alguma coisa bem desagradável.
Então, sobre as madrinhas, ela mexia o café como se a bebida tivesse feito alguma coisa contra ela. Vão ser minhas amigas da faculdade e as primas do Derek. A Patrícia quer um certo estilo nas fotos. Você entende, né? Um certo estilo. Eu tinha 34 anos e, aparentemente, estragaria as fotos só por ficar ao lado de um grupo de garotas de 25 anos. Mantive a calma e fiz a pergunta que eu tinha todo o direito de fazer. Mas, Gi, existe algum motivo para eu estar sendo colocada cada vez mais de lado nesse casamento? Minha irmã estendeu a mão, segurou a minha e respondeu de um jeito que quase parecia um elogio. Wanda, você é a estrutura disso tudo, não a decoração. É você quem faz tudo acontecer. A estrutura. Escondida em algum lugar onde ninguém precisa olhar para perceber que existe. Quero ser justa com a mulher que eu era naquela primavera. Eu percebi o que estava acontecendo. Eu reclamei. Cheguei até a pegar os 4 contratos uma noite e calcular quanto me custaria cancelar tudo, item por item. Todos os depósitos já tinham sido pagos e não eram reembolsáveis. O dinheiro já tinha ido embora, preso em flores, no celeiro e em outros serviços. Se eu desistisse naquele momento, acabaria sendo punida 2 vezes, enquanto minha irmã seria punida uma só. Então fiz o que uma pessoa responsável faria. E foi exatamente nisso que minha mãe sempre confiou, continuei sendo útil. A partir daquela semana, o casamento passou a me chamar por um único nome. Wanda, a florista precisa de uma decisão. Wanda, você pode ligar para o buffet? Wanda, nossa estrutura. No fim das contas, ninguém costuma agradecer pela estrutura. As pessoas só percebem quando ela finalmente decide parar de sustentar tudo. O jantar de ensaio foi em um restaurante italiano, com mesas compridas, e meu lugar ficava no canto mais distante, espremido entre um primo adolescente e a estação de café. Eu conseguia suportar aquilo. O que eu não conseguia engolir foram os brindes. Minha mãe se levantou, ergueu a taça e começou a falar toda emocionada. Quando Frank morreu, prometi a mim mesma que minha caçula ainda teria tudo o que merecia. E hoje, olhando ao redor, vejo que consegui. A sala inteira aplaudiu. Patrícia Whitfield enxugou os olhos. Derek levantou a taça para minha mãe como se ela fosse uma heroína de guerra. E eu estava sentada ao lado da máquina de café, segurando um pedaço de pão, ouvindo minha mãe receber aplausos por 6 anos de dinheiro que saiu do meu bolso. 2 cadeiras depois de mim, minha tia Ruth estava olhando com uma expressão séria para o mapa de lugares que a organizadora havia deixado perto dos presentes, o esquema da recepção do dia seguinte. Ruth era irmã do meu pai, tinha 66 anos e não tinha paciência para fingimento. Ela tocou no papel e murmurou, mais para si mesma: esse não é o mapa que eu vi na semana passada. O comentário se perdeu no meio das risadas causadas por alguma história que Derek estava contando. Eu mal prestei atenção. Hoje, queria ter prestado. Naquela noite, houve um único momento realmente carinhoso, e veio de Ruth, claro. Ela segurou meu braço perto do cabideiro e apontou discretamente para a mesa cheia de brilho e gente. Seu pai costumava dizer que essa família funcionava com um único motor. Ela fez uma pausa e olhou para mim. Ele estava falando de você, querida. Por pouco eu não voltei para dentro e perguntei mais uma vez a Madison por que aquele casamento parecia estar acontecendo ao meu redor, e não comigo. Eu já tinha a pergunta pronta. Mas, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, minha mãe apareceu, como sempre fazia quando a verdade chegava perto demais, e me entregou outra tarefa. Wanda, seja uma querida. Vai até o local e verifica a questão do estacionamento. Na manhã do casamento, meu telefone tocou às 7. Era a florista, quase chorando. A van refrigerada dela tinha quebrado durante a madrugada e cerca de 1/3 dos arranjos havia murchado por causa do calor. E existe uma coisa sobre casamentos que quase ninguém percebe até ser tarde demais: os fornecedores não aceitam ordens de qualquer pessoa. Eles seguem o nome que está no contrato. E esse nome era Wanda Adams. Enquanto minha irmã fazia o cabelo e minha mãe recebia a maquiagem profissional, eu estava do outro lado da cidade, em um mercado de flores para atacado, empurrando um carrinho e comprando todas as rosas brancas e hastes de eucalipto que ainda tinham disponíveis. Gastei mais $300 do meu próprio bolso e coloquei os baldes no porta-malas como alguém tentando fugir de uma cena de crime.
Mandei uma mensagem para minha mãe avisando que tinha acontecido um problema com as flores e que eu resolveria tudo. A resposta chegou rapidamente: não incomode as meninas com isso. Resolva tudo discretamente. Naquele momento, interpretei aquilo como confiança. Guarde essa frase. Cheguei ao Vilo Bend por volta das 10 e passei 2 horas na sala de preparação com a equipe da florista, retirando espinhos até meus polegares ficarem doloridos e vermelhos. Perto do meio-dia, a organizadora do casamento apareceu. Era uma jovem chamada Dana, sempre com uma prancheta na mão e um fone no ouvido. Ela colocou a cabeça pela porta e ficou me encarando por alguns segundos. Você é da família, certo? A irmã? Confirmei que sim. Ela olhou novamente para a prancheta e franziu a testa. Estranho. Eu tinha você em outro lugar no meu mapa. Deve ter acontecido alguma coisa antes. Mas, naquele momento, o fone dela chiou com um aviso de que o transporte estava atrasado, e ela saiu às pressas. A frase ficou suspensa no ar frio da sala, entre o cheiro das rosas. Já perdi a conta de quantas vezes repassei aquela meia frase na cabeça. Preciso reconhecer uma coisa sobre minha família: a cerimônia foi linda. Aconteceu no gramado atrás do celeiro, com fileiras de cadeiras brancas voltadas para um arco coberto pelas rosas que eu tinha atravessado a cidade inteira para comprar naquela manhã. Eu fiquei na terceira fila. Na primeira estavam minha mãe e os Whitfield. Na segunda, os primos de Derek e alguns convidados ligados ao cortejo. A irmã da noiva ficou na terceira fila, atrás de um homem de camisa polo que passou a cerimônia inteira filmando tudo com o celular esticado na mão. E sabe de uma coisa? Quando a música mudou e Madison começou a caminhar pelo corredor, por alguns minutos nada daquilo importou. Ela estava radiante. Tinha os olhos escuros do nosso pai. Quando Derek segurou suas mãos, ela deu aquele pequeno pulinho na ponta dos pés, o mesmo que fazia desde os 5 anos de idade. Eu chorei, como todo mundo, apertando um lenço entre os dedos, porque eu amava minha irmã. Quero que você entenda isso antes de tudo o que aconteceu depois. A decepção veio no final, pequena, mas impossível de ignorar. A organizadora sorriu para os convidados e pediu uma salva de palmas para as famílias que tinham tornado aquele dia possível. Minha mãe se levantou sozinha e fez um aceno lento, como se estivesse em cima de um carro alegórico. Os aplausos vieram e chegaram até a terceira fila. Olhando para a parte de trás da cabeça dela, eu também bati palmas. Por hábito. E hábito é uma coisa poderosa. Depois, os convidados começaram a seguir para o celeiro para a hora dos drinks. Eu fiquei para trás, resolvendo pelo celular o pagamento final das flores. Mais uma cobrança. Mais um problema para resolver em silêncio. A cerimônia tinha sido linda. A recepção foi onde finalmente decidiram me mostrar qual era o meu lugar. Literalmente. O celeiro estava completamente transformado. Luzes penduradas nas vigas, mesas compridas de madeira cobertas com caminhos de mesa e, perto da entrada, uma mesa cheia de cartões de lugar organizados em ordem alfabética. Cada nome estava escrito em uma elegante caligrafia dourada. Cheguei um pouco atrasada porque estava terminando de resolver a conta das flores. Alisei meu vestido e fui procurar os nomes começando com A. Aldrich. Abbott. Anderson. Procurei 2 vezes. Não havia nenhum cartão com o nome Wanda Adams. Fiquei ali parada enquanto os convidados passavam ao meu redor, pegando seus cartões e seguindo para as mesas. Tentei acreditar que era apenas um erro de impressão. Talvez meu cartão tivesse caído no chão. Alguma coisa simples. Chamei Dana, a organizadora. Ela olhou o tablet com uma expressão profissional que foi desaparecendo pouco a pouco. Você não está na minha versão final da lista, ela disse. Sinto muito. Deve ter acontecido alguma mudança. Tem alguns lugares extras perto das portas de serviço. Ela mesma me acompanhou até lá, porque parecia constrangida e, pelo menos naquele momento, tentou ser gentil. Passamos pela mesa 1, onde minha mãe estava sentada bem no centro entre os Whitfield, como uma joia cuidadosamente colocada em uma vitrine. Depois pela mesa 5, passamos pela banda e chegamos ao fundo do celeiro. Meu lugar ficava junto à parede dos fundos, ao lado das portas duplas por onde os funcionários do buffet entravam e saíam carregando bandejas.
Ali estava uma única cadeira dobrável marrom. Alguém tinha colocado um pano branco por cima, o que, de alguma forma, deixava tudo ainda pior. Parecia uma capa cobrindo um móvel que ninguém queria usar. Não havia mesa, não havia cartão com meu nome. Era só uma cadeira dobrável no corredor de serviço, tão perto da cozinha que eu sentia o calor da fritadeira sempre que as portas se abriam. Dana repetiu a palavra final. Lista final. E alguma coisa na minha cabeça acendeu como aquela luz de alerta no painel do carro. Essa não é a lista que eu vi na semana passada. A voz da tia Ruth voltou à minha memória, aquela frase que ela tinha dito durante o jantar de ensaio. Eu ainda estava ali, tentando juntar as peças, quando uma onda de seda branca veio na minha direção. Era Madison, minha irmã, e sua voz soou alegre, quase como um sino. Wanda! Aí está você. Maddie, respondi, tentando manter a calma. Era o dia dela, e eu não era a pessoa que minha família gostava de pintar como problemática. Aconteceu alguma confusão com os lugares. Meu nome não está na lista. Minha irmã olhou para a cadeira dobrável e depois para mim. Nem sequer hesitou. Ah, essa é a cadeira dos convidados extras, disse ela, dando uma risadinha leve. É onde ficam os acompanhantes. Eu esperei que ela percebesse o que tinha acabado de dizer. Ela não percebeu. Alguém atrás dela soltou uma risada baixa. Uma das madrinhas ficou olhando fixamente para a taça de champanhe. E eu fiquei ali, usando o vestido que tinha comprado especialmente para o casamento da minha irmã, ao lado daquela cadeira perto da cozinha, olhando ao redor do celeiro. Pela primeira vez em 14 meses, eu realmente olhei. Minha mãe estava na mesa 1, rindo enquanto segurava o braço de Tom Whitfield. O primo adolescente do jantar de ensaio tinha um lugar de verdade. O homem da camisa polo estava sentado. E, na mesa 5, havia um pequeno suporte dourado com um nome escrito em letras elegantes, Kyle Brennan, meu ex. Eu tinha namorado Kyle por 2 anos, até ele aceitar um emprego em Cincinnati. Ele estava ali porque trabalhava com Derek. Meu ex tinha um lugar de verdade no casamento da minha irmã. E eu tinha uma cadeira dobrável no caminho da fumaça da cozinha. Todos naquela festa tinham um lugar, menos a pessoa que tinha pago pelo celeiro. Alguma coisa dentro de mim ficou completamente silenciosa. E, ao mesmo tempo, tudo ficou claro. Foi como olhar para uma planilha e finalmente encontrar aquele número errado que explicava todos os outros problemas. Eu não gritei. Não fiz a cena que, de repente, parecia que todos estavam esperando que eu fizesse. Fui até a mesa dos presentes e encontrei a caixa prateada com meu nome na etiqueta. Dentro dela estava o cheque de $5.000 que eu tinha preparado para minha irmã. Peguei a caixa. Depois me virei, olhei diretamente para Madison e disse: então fica com o seu acompanhante. E saí. Atravessei as luzes penduradas, passei pela mesa 5, pela expressão congelada da minha mãe e atravessei as grandes portas do celeiro, entrando no ar fresco da noite. Atrás de mim, o barulho da festa caiu até virar apenas um murmúrio. Então ouvi passos rápidos no cascalho. Madison veio correndo atrás de mim na frente de todo mundo, segurando a cauda do vestido de seda com as 2 mãos. Ela me alcançou no começo do estacionamento e segurou meu braço. E as primeiras palavras que saíram da boca da noiva não foram um pedido de desculpas. Você está me fazendo passar vergonha no meu próprio casamento. Eu me virei devagar, ainda segurando a caixa de presente debaixo do braço. Alguns convidados já tinham saído para a varanda para assistir à cena, daquele jeito curioso como as pessoas se aproximam de uma janela quando percebem que algo está prestes a acontecer. Você está me fazendo passar vergonha, repeti. Maddie, meu lugar é uma cadeira dobrável ao lado da cozinha. É só um lugar extra. É questão de organização. Ela respondeu de imediato, com o rosto vermelho por baixo da maquiagem impecável. Por que você sempre precisa transformar tudo em algo sobre você? Antes que eu pudesse responder, ouvi o som dos saltos da minha mãe batendo nas pedras da varanda. Ela vinha devagar, com aquela postura elegante de quem sabe exatamente o efeito que causa. Carol Adas chegou usando o sorriso que só aparece quando existem testemunhas por perto. Ela se aproximou de mim para que ninguém na varanda pudesse ouvir e falou com aquela voz que conseguia ser doce e fria ao mesmo tempo.
Eu nunca entendi como ela fazia aquilo. Volte lá para dentro e sorria. Você não vai estragar o dia da nossa família. E foi ali, naquele estacionamento de cascalho, em frente ao celeiro que eu mesma tinha pago para alugar, que finalmente falei o número em voz alta. Mãe, eu coloquei $19.000 nesse casamento. Minha mãe nem piscou. Ela apenas endireitou a postura, ajeitou o casaco e disse uma frase que eu sei que vou lembrar pelo resto da vida. Família não fica guardando recibo. Depois segurou o braço de Madison. Juntas, elas ajeitaram a cauda do vestido e começaram a voltar para as luzes. Madison ainda jogou uma última frase por cima do ombro, já colocando novamente o sorriso para os convidados. O lugar foi só uma questão de logística. Para de transformar tudo em algo sobre você. Antes mesmo de elas chegarem às portas, a banda voltou a tocar. Uma música animada, cheia de metais. Os convidados que estavam na varanda entraram novamente para dançar. Eu fiquei sozinha no estacionamento, segurando uma caixa prateada que continha o meu próprio cheque. Dirigi os 40 minutos de volta para casa com o presente no banco do passageiro. Perto da divisa do condado, começou a chover, e os limpadores de para-brisa entraram em ação. Mas a voz da minha irmã continuou comigo durante todo o caminho. É onde ficam os acompanhantes. Naquela noite, eu não chorei. Fiz algo muito mais perigoso. Abri o livro-caixa do meu pai. Minha mesa da cozinha já tinha visto mais de 100 temporadas de declaração de impostos, mas nunca tinha testemunhado uma auditoria como aquela. Tirei os sapatos, fiz café às 11 da noite e comecei a organizar tudo em fileiras. O contrato do Vilo Bend, com a minha assinatura. O contrato do buffet, com a minha assinatura. Florista e fotógrafo, ambos no meu nome. Depois vieram os extratos bancários dos últimos 6 anos. Os $650 saindo todos os meses da minha conta, como uma maré que nunca parava. A nota fiscal do telhado da minha mãe. O recibo do conserto do carro de Madison. Coloquei tudo lado a lado até a mesa praticamente desaparecer debaixo dos papéis. Então abri o velho livro verde do meu pai e comecei pelas primeiras páginas, onde as anotações estavam escritas com aquela letra grossa e quadrada de mecânico. Mercado. Material escolar. Wanda. Pastilhas de freio. Aulas de dança. Maddi. Página após página, havia o registro de um homem transformando trabalho e sacrifício em uma família, sem nunca precisar receber aplausos por isso. Fiquei sentada durante a madrugada somando tudo que eu tinha carregado desde a morte dele. E quero ser sincera com você, o total não foi o que mais doeu. O que realmente doeu foi perceber que eu precisei colocar tudo no papel para finalmente enxergar o tamanho daquilo. Na parte de trás do livro havia um pequeno bolso de vinil onde meu pai costumava guardar recibos de gasolina. Quando levantei o livro para fechá-lo, percebi que o bolso estava estranho, mais cheio de um lado. Coloquei a mão lá dentro e puxei um envelope envelhecido, amolecido pelo tempo, ainda fechado. Na frente, escrita naquela mesma letra quadrada do meu pai, havia apenas uma coisa. Para Wanda. Quando vi o peso daquele envelope, sentei novamente. Ao meu redor, a mesa inteira estava coberta de papéis. Cada folha era uma prova da mesma coisa que minha família tinha transformado em piada durante o casamento. O relógio sobre o fogão já passava das 2 da manhã. Segurei o envelope contra a luz, como se isso pudesse me dizer se eu estava pronta. Meu polegar encontrou a ponta da aba, e pensei, 6 anos, pai? Faz 6 anos que eu carrego tudo isso. Então abri a carta do meu pai. Ela tinha sido escrita 2 dias antes da cirurgia cardíaca dele, aquela que os médicos diziam ser simples, até deixar de ser. Era uma única folha de papel pautado, escrita com a caneta que ele sempre carregava atrás da orelha. Wanda, se você estiver lendo isso, a oficina é sua para vender. Não deixe o comprador perceber que você está com pressa. Cuide da sua mãe. Ela não é tão forte quanto tenta parecer. Ela sempre fingiu em vez de sentir. Você sabe disso. Cuide da Maddi. Ela é sensível onde você é firme. Mas me escute, filha, porque eu sei exatamente qual das minhas meninas vai acabar segurando essa família inteira. E também sei o que isso pode fazer com uma pessoa. Ajudar alguém é um presente. Mas um presente precisa ser aceito.
Caso contrário, deixa de ser ajuda e vira uma conta que ninguém pediu para receber. Não deixe o amor transformar você em banco. Um banco é um prédio onde as pessoas entram quando precisam de alguma coisa. Seja família para eles. Mesmo quando isso significar dar menos. Mesmo quando forem eles que precisarem pagar o preço. Com amor, papai. Li aquela carta 3 vezes sentada à mesa da cozinha. E então aconteceu uma coisa estranha. Meus ombros relaxaram. Pela primeira vez em anos, senti como se um músculo que permanecia contraído desde o funeral finalmente tivesse soltado. Meu pai tinha enxergado tudo aquilo 6 anos antes, sentado em uma sala de espera de hospital, segurando uma simples caneta. Ele tinha visto minha mãe passar 40 anos fingindo ser forte em vez de admitir o que sentia. Ele sabia. Meu pai tinha pedido que eu cuidasse deles. Nunca pediu que eu desaparecesse para que eles pudessem brilhar. Dobrei a carta com cuidado e coloquei sobre o contrato do Vilu Band. Os 2 papéis ficaram lado a lado, o coração e os números. Pela primeira vez naquela noite, os 2 contavam exatamente a mesma história. Enchi minha xícara de café novamente, abri o notebook e criei uma nova pasta, exatamente como faria com qualquer cliente que tivesse perdido o controle das próprias contas. Coloquei o nome, Família Adams, encerramento das contas. E comecei uma lista. Na segunda-feira de manhã, fui trabalhar na minha própria família com a mesma calma de quem prepara um relatório trimestral. Item número 1, o presente de casamento. O cheque de $5.000 ainda estava dentro da caixa prateada sobre o balcão. Na correria para me colocar perto da cozinha, ninguém sequer tinha aberto os presentes. Rasguei o cheque ao meio. Depois, porque eu era filha do meu pai e sempre gostei de garantir que uma decisão estivesse bem protegida, fui ao banco e pedi o cancelamento do pagamento. A atendente perguntou se o cheque tinha sido perdido. Não, respondi. Foi só o relacionamento que se perdeu. Item número 2, os valores pendentes. O que muita gente não percebe é que fornecedores de casamento costumam receber parte do pagamento antecipadamente e depois enviam as cobranças finais mais pesadas. O buffet ainda tinha $6.200 para receber. O cinegrafista ainda tinha $3.200 para receber. Essas cobranças finais estavam no nome dos noivos. Eu só tinha prometido verbalmente, durante um dos jantares de planejamento, que cuidaria delas. Então escrevi um e-mail para Madison e Derek, colocando minha mãe em cópia. Fui direta, educada e objetiva. Avisei que não pagaria os $9.400 restantes, desejei felicidade aos 2 e não anexei nenhum documento, porque eu não devia nada. Item 3, minha mãe. Eu não pretendia cortar a luz de uma viúva, independentemente de tudo o que ela tinha feito. Imprimi uma carta e enviei por correio registrado. O pagamento mensal de $650 terminaria em 60 dias. Junto, coloquei uma lista com os fornecedores, as contas e as respectivas datas de vencimento. Tudo organizado, porque eu simplesmente não consigo fazer de outro jeito. 60 dias eram tempo suficiente para alguém reorganizar a própria vida. Não eram suficientes para reorganizar uma história. E eu já sabia que essa era a única coisa que minha mãe realmente tentaria fazer. Item 4, a casa. Madison e Derek tinham uma reunião marcada com um agente de financiamento imobiliário, e esperavam que eu estivesse presente porque a renda de Derek, baseada em comissões, precisava de um fiador com histórico financeiro sólido. Enviei apenas uma frase. Não vou participar. Depois virei o celular para baixo e voltei ao trabalho. Meu telefone não teve uma semana muito tranquila. Deixa eu parar aqui por um segundo e perguntar uma coisa a você. Se você já foi a pessoa que paga, organiza tudo e segura a família nas costas, mas mesmo assim acabou sentada ao lado da cozinha, conta nos comentários qual foi o seu momento da cadeira dobrável. Eu leio os comentários, e muitas outras mulheres também. Às vezes, a gente só precisa saber que não está imaginando as coisas. E se inscreva no canal, porque o que minha mãe fez quando as contas finalmente chegaram, você vai querer saber como terminou. Na quinta-feira, eu já tinha 17 ligações perdidas e uma caixa postal que parecia uma peça de teatro de uma mulher só. As mensagens da minha mãe vieram em 3 atos. Primeiro, o choro. Wanda, querida, eu não estou entendendo. Nós somos uma família.
Ligue para sua mãe. Depois veio a acusação. Você está punindo sua própria mãe por causa de uma cadeira. Uma cadeira, Wanda? Seu pai teria vergonha de você. Essa mensagem eu ouvi 2 vezes. Fiquei parada na cozinha, olhando para a gaveta onde agora guardava a carta do meu pai. Vergonha. Minha mãe não fazia ideia do que estava dentro daquela casa. O terceiro ato foi choro novamente, só que dessa vez acompanhado de raiva. E, de alguma forma, ela conseguia fazer os dois ao mesmo tempo. Madison preferiu mandar mensagem. Foi um texto enorme sobre o cinegrafista, com letras maiúsculas aparecendo no meio da mensagem como se fossem gritos escritos. O vídeo do casamento estava parado até que o saldo fosse pago. Ela queria saber se eu entendia que as lembranças deles estavam sendo mantidas como reféns. Eu fiquei olhando para aquela mensagem por um tempo. Minha irmã tinha razão em uma coisa. Eu tinha prometido. Mas fiz aquela promessa quando ainda era a pessoa que sustentava tudo, enquanto ela me fazia acreditar que isso significava que eu era importante. Digitei minha resposta e mantive curta. Quem é convidado como acompanhante não paga as contas. Ela não respondeu. Depois foi a vez de Derek. Ele ligou de um número que eu não conhecia, usando aquela voz de vendedor que parecia vir acompanhada de um aperto de mão. Wanda, vamos agir como adultos. Isso tudo não passa de um grande mal-entendido. Eu disse que concordava completamente. Por 14 meses, respondi. Eu entendi errado qual era o meu papel nessa família. Agora isso foi corrigido. Ele continuou falando, mas eu desejei boa noite e desliguei com calma. Foi como fechar um livro-caixa depois de terminar uma conta. Naquela noite, dormi 9 horas. O sono mais profundo que eu tinha tido em anos. Quando acordei, meu celular estava vibrando na mesa de cabeceira. Olhei para a tela. E o nome que apareceu fez com que eu me sentasse imediatamente na cama. Não era minha mãe. Não era minha irmã. Na tela aparecia o nome Patrícia Whitfield. Do outro lado da história, alguém finalmente tinha começado a fazer as contas. Eu não atendi a ligação de Patrícia, e quero explicar o motivo, porque isso é importante. Eu não iria gastar meu tempo tentando convencer a cidade inteira de que minha mãe estava errada. Quando você sai por aí contando sua versão para todo mundo, acaba virando apenas mais uma versão da história. Os papéis não precisam convencer ninguém. Eles simplesmente ficam ali, esperando. Então deixei o telefone tocar. Patrícia deixou uma mensagem de voz. Educada. Daquelas que parecem tranquilas, mas escondem gelo por baixo. Wanda, querida, aqui é Patrícia. O buffet entrou em contato conosco esta manhã. Parece que eles não conseguiram falar com os noivos e existe uma certa confusão sobre o saldo que ainda falta pagar. Carol nos garantiu que estava tudo, abre aspas, resolvido. Eu gostaria de entender, resolvido por quem? Me ligue. Por quem? Ela tinha mais de 60 anos e conseguia fazer uma pergunta soar como uma ameaça. Naquela mesma tarde, minha tia Ruth ligou. E Ruth não deixava recado. Ruth entregava boletins. Bom, ela disse, a história já está se espalhando. Patrícia estava contando para o pessoal do clube de jardinagem que a família Adas tinha colocado $30.000 no casamento, porque era exatamente isso que minha mãe havia dito. A família Adas. Ou seja, na cabeça dela, os $30.000 eram dela. Minha mãe não apenas tinha ficado com o crédito pelo meu dinheiro. Ela ainda tinha aumentado o valor. Mas Ruth ainda não tinha terminado. No café de domingo, sua mãe começou a falar sobre mudanças nas contas e transições de documentos. Aquelas palavras vagas que parecem não significar nada. Até que Doris perguntou diretamente se ela precisava de ajuda para pagar as contas. Carol riu como se Doris tivesse contado uma piada. Ruth fez uma pausa. Ela respondeu, querida, a tinta da casa está descascando. Agradeci a Ruth e já estava prestes a desligar quando a voz dela mudou. Ficou mais baixa, mais séria. Era o mesmo tom que ela tinha usado no funeral do meu pai. Venha aqui no sábado, ela disse. Tem uma coisa sobre o mapa de lugares que você precisa saber. E eu não vou falar disso pelo telefone.
Fiquei parada no meu escritório silencioso, segurando o telefone contra o ouvido. Aquela luz de alerta na minha cabeça voltou a acender. Dessa vez, sem parar. O sábado não poderia chegar rápido o suficiente. A cozinha de Ruth sempre cheirava a café passado na hora e óleo de limão. Era um lugar onde nenhuma mentira conseguia sobreviver por muito tempo. Ela me fez sentar e foi direto ao ponto. Na quarta-feira antes do casamento, eu estava no escritório da organizadora ajudando a dobrar guardanapos, porque sua mãe tem o hábito de me oferecer como voluntária para tudo. A Dana estava com um mapa de lugares impresso sobre a mesa. Ruth respirou fundo. Era o mapa verdadeiro. Ela me olhou. Eu li. Wanda, mesa 1. Carol, os Whitfield, Ruth Wanda Adams, irmã da noiva, sentada ao meu lado. Seu nome estava ali, impresso. O som da cafeteira preenchia o silêncio entre nós. Então cheguei ao celeiro no sábado à noite, Ruth continuou, e encontrei você numa cadeira dobrável ao lado da cozinha, como se alguém tivesse deixado um casaco que ninguém veio buscar. Ela balançou a cabeça. Aquele não era o mapa que eu tinha visto. Fiquei em silêncio. Alguém mudou tudo na última hora. Então Ruth levantou um dedo. E eu sei de mais uma coisa. Na sexta-feira à tarde, sua mãe me disse que iria sozinha ao local da festa para finalizar os últimos detalhes. Ela enfatizou a palavra. Finalizar. Meu café já estava frio quando uma segunda lembrança veio à minha cabeça. Havia uma coisa que eu carregava há meses sem entender o que significava. Ruth se inclinou na minha direção. Tem mais, ela disse. Durante o ensaio, Madison perguntou por que você tinha se recusado a sentar com a família. Se recusado, Ruth repetiu. Foi exatamente essa palavra que ela usou. Alguém tinha colocado aquela ideia na cabeça dela. Porque você nunca recusou nada na sua vida, Wanda. Esse sempre foi o problema. Na segunda-feira de manhã, fiz o que eu sabia fazer melhor. Nada de telefonema. Enviei um e-mail para Dana, a organizadora. Curto, profissional e sem emoção. Expliquei que meu nome estava como responsável em 4 contratos dos fornecedores e pedi, para fins de registro, a versão final do mapa de lugares e todas as versões anteriores, incluindo o histórico de alterações. Eu queria deixar tudo documentado. Dana respondeu em menos de 1 hora. Pediu desculpas, explicou tudo com cuidado e anexou os 2 mapas, junto com o registro de alterações do sistema que ela usava. Abri o histórico. Li a última linha. Depois li novamente. Alteração final, sexta-feira, 17h41. Solicitação feita por Carol Adams. Na terça-feira, durante meu horário de almoço, liguei de volta para Patrícia Whitfield. Fechei a porta do escritório antes de discar. Não tinha discurso preparado. Só fatos. Eu ainda estava vestida para o trabalho. Patrícia, aqui é a Wanda. Você perguntou sobre os valores pendentes. Vou explicar o que eu sei. Eu sou a responsável pelos 4 contratos dos fornecedores do casamento: espaço, buffet, flores e fotografia. Eu paguei pessoalmente os $19.000 em depósitos. Se você quiser, posso enviar cópias dos contratos para facilitar o planejamento. Do outro lado da linha, ficou um silêncio tão longo que eu cheguei a olhar para a tela do telefone para confirmar que a ligação ainda estava ativa. Quando Patrícia finalmente falou, aquela voz elegante de clube de senhoras tinha desaparecido. Então, exatamente o que a Carol pagou? Olhei pela janela do escritório para o estacionamento e respondi com sinceridade. A história. Ouvi Patrícia soltar o ar lentamente. Era o som de alguém reorganizando mentalmente tudo o que acreditava saber sobre uma família. Durante todo aquele noivado, Patrícia tinha acreditado que estava entrando em uma família estável e bem estruturada. Agora acabava de descobrir que, por trás daquela aparência sólida, havia muito mais fachada do que ela imaginava. Para ser justa com ela, Patrícia não começou a espalhar fofocas nem fez drama. Fez 3 perguntas diretas sobre o buffet, agradeceu pelas informações e, pouco antes de desligar, acabou revelando algo que eu não esperava. E a casa? Derek disse que sua família ajudaria com a hipoteca este mês. A casa. A reunião com o banco.
Aquela história sobre o consignatário com renda estável, bom crédito e registros financeiros organizados. Vai ajudar? Perguntei. Ela confirmou. Sim. Eu respirei fundo. O passado recente tem pesado bastante nessa família. Houve outro silêncio. Então Patrícia soltou uma risada curta e seca. Não foi deboche. Foi quase um reconhecimento profissional entre duas pessoas que acabaram de perceber que estavam olhando para o mesmo problema. Depois da ligação, fiquei algum tempo sentada, observando a luz atravessar lentamente minha mesa. Eu não me senti vitoriosa. Foi mais como finalmente entregar uma caixa pesada que eu vinha carregando morro acima há anos. 3 dias depois, minha irmã descobriu exatamente quanto custava transformar uma situação no passado. A reunião com o banco aconteceu naquela sexta-feira sem mim. Ou melhor, quase aconteceu. A renda de Derek vinha de comissões, o que significava meses excelentes e outros bem ruins. Desde o início, o financiamento tinha sido montado contando com um consignatário que tivesse renda estável, crédito limpo e histórico financeiro sólido. Sem a minha assinatura, os números fizeram exatamente o que números fazem. A solicitação do financiamento foi recusada ali mesmo, sobre a mesa. A casa dos sonhos, com aquela varanda que contornava toda a fachada, voltou para o mercado. E os $2.000 que eles tinham pago para reservá-la ficaram para trás, perdidos. O contrato dizia isso claramente, e ninguém tinha lido os detalhes com a mesma atenção que eu teria. Na segunda-feira à tarde, minha irmã entrou no meu escritório sem marcar horário. Ela parou diante da minha mesa no meio do expediente, com a maquiagem borrada, a aliança refletindo sob a luz e minha recepcionista logo atrás dela, parecendo uma árbitra prestes a separar uma briga. Você está fazendo tudo isso por causa de um lugar, Madison disse, com a voz tremendo. Um lugar, Wanda. Você está destruindo minha vida inteira por causa de uma cadeira. Pedi à minha recepcionista que nos desse alguns minutos. Depois olhei para minha irmã. 27 anos. A mesma pessoa cujo conserto do carro eu tinha pago quando ela precisava. Mantive a voz baixa, do jeito que sempre fazia quando estava tentando não deixar a emoção assumir o controle. Não, Maddie. Estou fazendo isso por causa de todos os lugares que vieram antes daquele. Ela ficou me encarando. Pela janela do escritório, vi Derek sentado na caminhonete alugada, com o motor ligado. Ele nem sequer tinha entrado. Durante 2 anos, meu dinheiro tinha ajudado a pagar coisas para aquela família. E, mesmo assim, eu não merecia que ele atravessasse um estacionamento para conversar comigo. Madison se virou para sair. Colocou a mão na maçaneta, mas parou. Quando olhou para trás, a raiva tinha desaparecido um pouco. Debaixo dela havia algo que eu não via desde antes do casamento. Confusão. Confusão de verdade. Minha mãe disse que você se recusou a sentar com a gente, ela falou baixinho. Na recepção, ela disse, você se recusou, não foi? Fiquei olhando para minha irmã por alguns segundos. Pergunte à mamãe sobre sexta-feira, às 17h41. E deixei que ela levasse aquela pergunta para casa. Se alguma vez uma irmã já apareceu na sua cozinha ou no seu escritório esperando que você consertasse uma bagunça da qual ela também participou, você sabe exatamente o peso que aquela porta parece ter naquele momento. Então me conta nos comentários, você teria pago os $9.400 restantes? Porque o que minha mãe preparou depois fez o casamento parecer apenas um ensaio. Fica comigo. Enquanto Madison levava aquela pergunta para casa, minha mãe começava a descobrir uma coisa chamada matemática. O prazo de 60 dias da minha carta já estava correndo. E, pela primeira vez desde a morte do meu pai, Carol Adams precisou descobrir quanto a própria vida realmente custava. Ela ligou para a seguradora e ouviu, talvez pela primeira vez, o valor real do próprio seguro. Depois ficou olhando para a lista de fornecedores e datas que eu tinha enviado, como costumava olhar para o boletim da igreja. Minha tia Ruth me contava tudo como se estivesse narrando um documentário sobre animais. Sua mãe disse para o grupo de mulheres da igreja que você cuidava da papelada dela e que essa transição estava sendo complicada. Complicada? Ruth fez uma pausa. Wanda, ela fez você parecer um erro de arquivo. Mas existe uma coisa sobre minha tia Ruth. Ela enterrou um irmão,
criou 2 filhos com salário de enfermeira e não mente por ninguém. Nem mesmo pela própria família. Então, quando minha mãe começou a falar durante o café sobre aquela tal transição de documentos, e a pobre Doris ofereceu palavras de consolo, Ruth colocou a xícara sobre a mesa e respondeu, em voz alta e com toda a calma. Não tem nada de complicado, Carol. A menina simplesmente parou de pagar suas contas. Segundo Ruth, dava para ouvir até a cafeteira. Minha mãe tentou rir e fingir que não era nada. Levou cerca de 4 segundos. Mas, naquela sala, 4 segundos pareceram uma eternidade. A história estava começando a desmoronar, e minha mãe fez o que sempre fazia quando a versão dela começava a apresentar rachaduras, preparou uma apresentação ainda maior. Meu telefone tocou naquela noite. Dessa vez, não havia lágrimas na voz dela. Nada de primeiro, segundo ou terceiro ato. Era só comando e roteiro. Você vai jantar aqui no domingo. Os Whitfield estarão presentes. Essa família vai se sentar à mesa e resolver a própria reputação. E você vai fazer a sua parte. A minha parte. Olhei para a cozinha. Para a gaveta onde estava guardada a carta do meu pai. Depois para a pasta sobre a mesa, onde eu tinha colocado o histórico das alterações no mapa de lugares. Alteração final. Sexta-feira, 17h41. Sim, mãe, respondi. Eu vou. E até levo a sobremesa. Ela desligou satisfeita. Minha mãe tinha conseguido o palco. Só não fazia ideia de quem estava preparando o roteiro. Passei o sábado à noite me preparando como faria para uma auditoria da Receita Federal, com calma, organização e uma grampeadora. Preparei 5 conjuntos de documentos, um para cada adulto que estaria naquela mesa. Coloquei tudo em pastas simples, de papel pardo. Na primeira página estavam os 4 contratos dos fornecedores, todos com a minha assinatura. Na segunda, 6 anos de extratos bancários. Os $650 destacados mês após mês, além do pagamento do telhado e do conserto do carro. Na terceira, estava meu e-mail recusando os $9.400 restantes. Educado, quase gentil, como uma mensagem de agradecimento. E havia uma última página que mantive separada. Imprimi em uma folha própria e coloquei em apenas uma das pastas. Os mapas de lugares, o original e o final, lado a lado com o histórico de alterações enviado por Dana. Alteração final, sexta-feira, 17h41. Solicitação feita por Carol Adams. Naquela noite, também decidiu que eu não faria. Não levantaria a voz. Não pediria um único dólar de volta. Nem os 19 mil do casamento. Nem o dinheiro do telhado. Nem qualquer outra despesa. Porque, se eu exigisse meu dinheiro, daria à minha mãe exatamente o papel que ela sabia interpretar melhor, o de viúva injustiçada. Eu não iria cobrar meu dinheiro. Eu daria a eles uma conta que ninguém tinha previsto. A verdade, item por item. Enquanto eu colocava um bolo de limão em uma caixa, Ruth ligou. Quer que eu faça uma presença de apoio amanhã? Só sente em um lugar de onde consiga ver o rosto da mamãe, respondi. Ela soltou uma risada. Era a mesma risada do meu pai. Frank teria até comprado ingresso para assistir a isso. Depois que desligamos, fiquei alguns instantes parada na cozinha, com a mão sobre as pastas, como alguém que descansa a mão sobre uma Bíblia antes de fazer um juramento. O jantar de domingo estava marcado para as 6 da tarde. Minha mãe tinha preparado uma apresentação. Eu estava levando uma auditoria. Domingo, 17h50. Estacionei do outro lado da rua da casa da minha mãe e fiquei sentada no carro por alguns minutos. As pastas estavam no banco do passageiro. O bolo de limão estava no banco de trás. A luz da varanda estava acesa. Uma lâmpada nova. E, pelo jeito, ela mesma tinha precisado trocar. Pela janela da frente, eu conseguia ver a sala de jantar iluminada e minha mãe andando de um lado para o outro, usando o vestido que reservava para receber convidados. Ela estava colocando sobre a mesa a louça de casamento da minha avó, aqueles pratos especiais que só apareciam quando havia uma plateia importante o bastante para impressionar. Patrícia e Tom Whitfield já estavam sentados, com as taças de vinho refletindo a luz dos abajures.
Derek estava ao lado do aparador, servindo a própria bebida como se fosse o dono da casa. E Madison, minha irmã, estava sentada na ponta da mesa, girando a nova aliança no dedo sem parar, olhando para a louça como se ela pudesse mordê-la. Em algum momento entre a conversa no meu escritório e aquele jantar, a pergunta que eu tinha deixado com Madison começou a fazer efeito. Saí do carro, atravessei a rua e fiquei alguns segundos na varanda que meu dinheiro tinha ajudado a manter em boas condições. Antes de bater, parei para ouvir. A voz da minha mãe atravessou a porta, alegre e acolhedora, direcionada a Patrícia. A Wanda concordou em colocar tudo em ordem hoje à noite. Ela só precisava de um tempo para esfriar a cabeça. Sempre foi a mais dramática. Eu estava ali, segurando a caixa do bolo sobre 5 pastas de papel pardo, e quase ri. A dramática. Depois de 40 anos vendo minha mãe dominar qualquer ambiente, ela ainda conseguia transformar minha rendição em espetáculo. É onde ficam os acompanhantes. Aquela frase voltou à minha cabeça. E eu deixei. Naquela noite, ela seria útil. Ajustei a caixa do bolo, levantei a mão e bati na porta que, durante anos, eu costumava abrir sem nem pensar. Ouvi os passos no piso de madeira. A fechadura girou. A porta se abriu. Minha mãe apareceu usando aquele sorriso reservado para momentos em que havia testemunhas. Olhem quem chegou, anunciou para a sala. Nossa menina. A sala de jantar cheirava a carne assada e aquele produto de limpeza com cheiro de limão que, para mim, tinha virado o perfume oficial das armadilhas da minha mãe. Havia 6 cadeiras ao redor da mesa, todas ocupadas ou reservadas. Minha mãe estava na cabeceira. Os Whitfield de um lado. Ruth do outro. Madison e Derek estavam juntos na ponta oposta. E para mim, espremida no canto ao lado do armário de louças, minha mãe tinha colocado uma cadeira dobrável da garagem. Daquelas de metal, com uma almofada jogada por cima como se fosse um pedido de desculpas que ninguém realmente pretendia fazer. Ficamos sem cadeiras, querida, ela disse, dando um tapinha no meu ombro enquanto passava. Ela nem percebeu o que tinha feito. Ruth percebeu. As sobrancelhas dela subiram quase até a franja, e ela me olhou do outro lado da sala com uma expressão que dizia claramente: ela está falando sério? Patrícia também percebeu. Vi os olhos dela passarem pela cadeira dobrável, depois por mim e, por fim, pela louça elegante sobre a mesa. Ela guardou tudo mentalmente, atrás daquela expressão educada. Coloquei o bolo de limão no aparador, sentei na cadeira dobrável sem dizer nada e coloquei minhas 5 pastas sobre a toalha da mesa, perfeitamente alinhadas com a borda. Fizemos a oração. Os pratos começaram a circular. Minha mãe esperou até que todos estivessem servidos. Afinal, um prato cheio consegue manter uma pessoa à mesa melhor do que qualquer corda. Então ela bateu levemente a faca na taça de vinho e sorriu para todos. Antes da sobremesa, a Wanda gostaria de dizer algumas palavras. Ela se virou para mim com aquela expressão de falsa bondade. Ela quer pedir desculpas pelo que aconteceu no casamento e também vai voltar a contribuir com a família. Não vai, querida? Todos os olhares se voltaram para mim. Os Whitfield me encaravam com expressões cuidadosamente neutras. Derek deu um pequeno sorriso por cima da taça de vinho. E Madison ficou em silêncio, girando a aliança no dedo. Madison ficou pálida, até o batom parecia ter perdido a cor. Ruth se recostou na cadeira como quem acabará de se acomodar para assistir a um filme. Olhei para minha mãe do outro lado da mesa, por cima da louça de casamento da minha avó, e puxei a primeira pasta da pilha. Na verdade, eu disse, eu trouxe meu pedido de desculpas por escrito. Comecei a distribuir as pastas pela mesa, como faria em uma reunião com um cliente. Uma para os Whitfield dividirem, uma para Ruth, uma para Madison e Derek e outra para minha mãe. A última, que tinha uma página extra, ficou comigo. Podem continuar comendo enquanto leem, falei. Está tudo organizado em ordem cronológica. O sorriso da minha mãe continuou no rosto, mas os olhos dela ficaram duros, procurando uma saída. Mantive o mesmo tom calmo que uso com clientes nervosos e pessoas tentando explicar contas complicadas. Então comecei. Página 1. Os 4 contratos dos fornecedores do casamento. Espaço, buffet, flores e fotografia.
Minha assinatura está em todos eles, assim como os $19.000 que paguei em depósitos. O som das folhas sendo viradas tomou conta da mesa. Página 2, 6 anos de transferências mensais para cobrir as contas desta casa, incluindo água, luz e seguro. $650 por mês. O telhado também está aqui. E o conserto do carro da Madison aparece no final da página. Tom Whitfield, um homem que claramente já tinha lido muitos contratos na vida, analisava cada linha com o guardanapo ainda preso à gola. Ele ia passando as páginas devagar e assentindo. Quero deixar claro porque estou mostrando tudo isso, continuei. Não estou pedindo nenhum dinheiro de volta. Estou apenas corrigindo o que foi contado. São duas coisas completamente diferentes. Minha mãe soltou uma risada. Aquela risada alegre de anfitriã, sem nenhuma emoção verdadeira por trás. Ela fez um gesto para as pastas. Números, disse. Números frios e sem sentimentos. É isso que a Wanda faz no lugar de amar a própria família. Ela fica contando pontos. Durante anos, aquilo teria funcionado. Mas não naquela noite. Patricia Whitfield levantou os olhos da primeira página com a expressão de alguém que acabará de reorganizar toda a história daquela família dentro da própria cabeça. Carol, ela disse calmamente. Você nos disse que tinha pago 30 mil. Minha mãe levantou tão rápido que a cadeira raspou no piso de madeira. Aos 61 anos, ela conseguiu passar de anfitriã elegante à tempestade em questão de segundos. Eu criei essas meninas sozinha, gritou, levando a mão ao peito e usando uma voz que parecia feita para alcançar a última fileira de um teatro. Ruth nem levantou a voz. Do outro lado da mesa, comentou, olhando para ninguém em particular. Frank morreu há 6 anos, Carol. E as meninas já eram mulheres adultas. Minha mãe mudou de estratégia sem nem respirar. Novo ato. Agora era acusadora. É sempre assim com a Wanda. Ela precisa ser a heroína. Precisa levar todo o crédito. Fica exibindo esses papéis porque não tem uma família própria para amar. Os Whitfield ficaram imóveis, como alguém que acabou de perceber que existe um fio elétrico caído no chão. Derek passou a estudar a própria taça de vinho. E eu continuei sentada naquela cadeira dobrável, com as mãos sobre a última pasta. Não o interrompi. Deixei minha mãe gastar todas as falas que conhecia. Porque eu tinha assistido aquele espetáculo a vida inteira. E sabia que, no fundo, ele sempre terminava do mesmo jeito. Quando chorar não funcionava, ela partia para a culpa. E, quando isso também falhava, vinha a ameaça. Exatamente como sempre. Minha mãe se inclinou sobre a mesa, fazendo a louça de porcelana tremer. Apontou o dedo para mim e baixou a voz, deixando escapar um tom antigo e frio. Se você fizer isso, Wanda, não terá mais família. Está me ouvindo? Nenhuma. O assado soltava vapor entre nós. Olhei para minha mãe sem levantar a voz. E, mesmo assim, todos na mesa se inclinaram para ouvir. Foi naquela noite que aprendi uma coisa: quando você fala baixo, as pessoas precisam prestar atenção. Mãe, sente-se. Ainda falta uma página. Ela não se sentou, mas parou. Uma página, repeti. Depois disso, acabou. Foi Madison, pálida e girando a aliança sem parar, quem finalmente quebrou o silêncio. Que página! Tirei a última folha da pasta, levantei e caminhei até o outro lado da mesa. Não o entreguei para minha mãe. Coloquei diretamente na frente de Madison, sobre o prato que ela ainda não tinha tocado, e voltei para minha cadeira dobrável. Ela começou a ler. Eram 2 mapas de lugares impressos lado a lado. À esquerda estava a versão original da organizadora. Mesa 1, Carol Adams, Tom e Patricia Whitfield, Ruth e Wanda Adams, irmã da noiva. Meu nome estava ali, junto da família. À direita estava a versão final. Meu nome tinha desaparecido de todas as mesas. Logo abaixo havia uma única observação do histórico de alterações. Alteração final, sexta-feira, 17h41, solicitada por Carol Adams. Madison leu uma vez rapidamente. Depois leu de novo, mais devagar. A mão dela cobriu a boca. Mãe?
A voz dela já não parecia ter 27 anos. Você tirou a Wanda do mapa. Você me disse que ela tinha se recusado a sentar com a gente. Fez eu acreditar que ela desprezava o meu casamento. Você me deixou pensando isso durante meses. Ela parou. Os olhos dela encontraram os meus, cheios de lágrimas e horror. Eu disse isso na cara dela por sua causa. Por alguns segundos, minha mãe tentou sustentar aquela expressão de inocência. Eu nunca. Esse histórico deve estar errado. Esses sistemas de computador? Mas ninguém acreditou. Ela percebeu que estava perdendo o controle da situação e mudou de direção. Então a verdade saiu, torta, como sempre acontecia quando ela não conseguia mais escondê-la. Eu fiz isso por você, ela disparou para Madison. Os Whitfield não precisavam ter sua irmã sentada naquela mesa perguntando quem tinha pago o quê. Eles não precisavam ver a nossa bagunça. Silêncio. Então Derek, com um timing quase inacreditável, soltou uma risadinha enquanto olhava para a taça. Era só uma cadeira, gente. Patrícia virou lentamente o rosto para o filho. Você sabia? Todos os olhares se voltaram para mim, esperando uma explosão. Minha mãe passou semanas dizendo que eu era dramática. Mas eu não gritei. Levantei da cadeira, ajeitei calmamente os talheres da minha avó onde eu havia sentado e peguei a cadeira dobrável. Fechei a estrutura com um único movimento e a encostei na parede, ao lado do armário. O estalo das dobradiças foi o som mais alto daquela casa. Então olhei para todos à mesa. Vocês me deram um lugar de acompanhante. Fiz uma pausa. Tudo bem. Minha voz continuou firme, como quando termino um relatório. Mas acompanhantes não assinam financiamento imobiliário. Acompanhantes não financiam casamentos. Acompanhantes não pagam o seguro de uma viúva durante 6 anos. Olhei para minha mãe, que continuava segurando o encosto da cadeira com as 2 mãos. Você me disse que família não guarda recibos. E você estava certa, mãe. Família não guarda. Toquei de leve na pasta sobre a mesa, como se estivesse batendo o martelo no fim de uma audiência. Mas acompanhantes guardam. E foi você quem decidiu me transformar em uma. Ninguém se mexeu. Tom Whitfield olhava para minha mãe como alguém que acabou de descobrir que um carro usado teve o odômetro adulterado. Ruth estava com os olhos marejados, mas ainda havia algo parecido com o sorriso do meu pai escondido naquele rosto. Madison segurava o mapa de lugares com as 2 mãos, como se aquela folha fosse a única coisa firme naquela sala. Olhei para ela e minha voz ficou mais suave. Madge, quando você estiver pronta para assumir o que você realmente disse, e não aquilo que a mamãe colocou na sua cabeça, você sabe onde fica meu escritório. Peguei minha bolsa e a única pasta que havia restado comigo. Deixei o bolo de limão para trás, porque Ruth merecia uma sobremesa. Quando cheguei ao corredor, minha mãe finalmente encontrou a voz. Mas dessa vez era diferente. Era crua, quebrada, quase desesperada. Não se atreva a sair por aquela porta. Wanda, não se atreva. Parei na entrada. Olhei para ela uma última vez, da porta daquela casa que meu dinheiro tinha ajudado a manter de pé. E respondi com a única frase que ainda precisava dizer. Pode assistir. Então saí devagar. Atravessei o corredor, passei pela porta e fui embora. E, dessa vez, ninguém correu atrás de mim. Eu já estava quase no fim do caminho quando a porta de tela rangeu. Por um segundo, achei que o casamento estivesse se repetindo. Ouvi passos atrás de mim e alguém chamando meu nome. Mas era Ruth. Ela vinha com a bolsa em um braço e 2 pratos de bolo de limão no outro, porque minha tia jamais abandonava uma batalha sem levar comida. Ficamos ao lado do meu carro, sob a luz da varanda, comendo bolo nos pratos de porcelana da minha avó. Frank teria fechado aquela cadeira exatamente assim, Ruth disse. Até aquele estalinho seria igual. Foi a primeira vez que sorri naquela noite. Pela janela da frente, eu conseguia ver que o espetáculo estava chegando ao fim sem mim. Os Whitfield pegavam seus casacos. Patrícia permanecia com a postura rígida, séria. Tom balançava a cabeça enquanto Derek ainda tentava explicar alguma coisa.
Minha mãe continuava na cabeceira da mesa, falando e gesticulando com as pastas nas mãos, atuando para uma plateia que já estava colocando os casacos para ir embora. E, na outra ponta da mesa, Madison permanecia imóvel. Não falava. Não chorava. Só olhava para aquela folha nas mãos e a lia novamente à luz das velas, como se esperasse que, na segunda leitura, a verdade pudesse mudar. Ruth acompanhou meu olhar e apertou meu braço. Dá um tempo para ela, disse. A verdade ainda estava começando a cair sobre minha irmã. Voltei para casa com um prato de bolo no banco do passageiro, exatamente onde, naquela noite do casamento, costumava estar a caixa de presente. O espetáculo tinha acabado. Mas as contas ainda não. 3 semanas depois, alguém bateu na porta do meu escritório. Era Madison. Sozinha. Sem Derek esperando no estacionamento. Sem minha mãe escondida atrás dela. Sem lágrimas preparadas para uma plateia. Minha irmã apareceu na porta numa terça-feira à tarde, usando um cardigã e segurando um envelope. Você tem 10 minutos para conversar comigo? Perguntou. Ela se sentou na cadeira em frente à minha mesa, uma cadeira de verdade, e colocou um envelope diante de mim. Dentro havia um cheque de $400, preenchido à mão por ela e em meu nome. No campo de descrição, ela escreveu, saldo do casamento. Um de muitos. Atrás do cheque, dobrada várias vezes e com as marcas das dobras de tanto ser manuseada, estava a página do mapa de lugares. Ela tinha guardado aquilo. Minha mãe mentiu, Madison disse. Agora eu sei disso. Mas, Wanda, aquelas palavras foram minhas. Ninguém ficou atrás de mim naquela recepção colocando frases na minha cabeça. Você fez uma pergunta simples, e eu escolhi a resposta mais cruel porque acreditar naquela velha história sobre você, a mandona, a que gosta de aparecer, fazia eu me sentir menos culpada por aceitar tudo que você dava. Ela respirou fundo. Eu disse aquilo. Então eu assumo. Madison não chorou tentando conseguir meu perdão. Também não pediu que eu fingisse que estava tudo bem. Ela apenas perguntou. Podemos fazer um plano para eu te devolver o dinheiro? Aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Bem a cara de uma hadas. Peguei o cheque. Sou contadora. E talvez, no fim das contas, eu tenha aprendido a perdoar em parcelas também. Naquela sexta-feira, tomamos café juntas. E continuamos fazendo isso na primeira sexta-feira de cada mês. Só que não era mais como antes, quando eu pagava tudo e ela simplesmente seguia em frente como se o dinheiro surgisse do nada. Agora éramos duas irmãs tentando reconstruir alguma coisa com honestidade. Algumas sextas-feiras são leves. Outras são silenciosas. Mas todas são verdadeiras. E, hoje, verdade é a única moeda que eu aceito. Quanto ao restante das contas, Madison e Derek continuam alugando uma casa e economizando para comprar algo que caiba no orçamento deles. É uma frase que eu nunca imaginei dizer com respeito, mas digo. Patrícia Whitfield me manda um cartão em todas as datas comemorativas. Sempre simples, elegante e sincero. Minha mãe, por outro lado, ainda conta para quem estiver disposto a ouvir na igreja que a filha ingrata a abandonou. Depois chega em casa e paga a própria conta de luz todos os meses, no prazo. As cartas dela continuam na gaveta da minha mesa. Eu não queimei nenhuma. Também não abri. Existe uma diferença entre essas duas coisas. E ela sabe exatamente como diminuir essa distância. Tudo começa assumindo o que fez naquela sexta-feira, às 17h41. No mês passado, peguei o velho livro Caixa Verde do meu pai e passei pelas 6 páginas de anos carregando emergências que nunca eram realmente minhas. Então fiz a última anotação nas contas da família. Pago integralmente. Meu próprio lugar à mesa. Fechei o livro. O som da capa se fechando pareceu uma porta que, pela primeira vez, eu estava feliz em ouvir bater. E hoje existe uma coisa que eu sei e que não sabia naquele casamento. Se entregarem uma cadeira dobrável depois de você ter construído a mesa inteira, não discuta sobre o lugar onde querem que você se sente. Pegue de volta tudo aquilo que mantinha aquela mesa de pé. E observe como, de repente, eles aprendem a dizer seu nome. Essa foi a minha história. Uma cadeira dobrável.
US$ 19.000. E uma mãe que finalmente descobriu o significado da palavra não. Se você já foi o banco da família, a pessoa que resolve tudo e, ao mesmo tempo, a última a ser lembrada, talvez seja a hora de fechar seus próprios livros. Compartilhe esta história com alguém que precisava ouvir isso.